E o Lula tem tido uma aprovação sofrível. A cada nova pesquisa, tem diminuído um pouco o índice de aprovação. E de acordo com a pesquisa que saiu hoje, quarta-feira, a aprovação do Lula caiu, inclusive, para aquele eleitorado que deu a vitória para ele em 2022. Ou seja, para eleitores do próprio Lula. Vamos entrar aqui na reportagem, nessa pesquisa, só para a gente ver um pouco essa questão dos números. A aprovação ao terceiro governo de Lula voltou a cair ao final do primeiro ano da nova gestão, de acordo com a nova rodada da pesquisa Poder Data, que foi divulgada hoje, quarta-feira. O Instituto apontou que Lula perdeu a preferência até mesmo entre eleitores que deram vitória a ele em 2022. Segundo a pesquisa, a queda foi significativa e passou de 52% no início do ano para os atuais 46%, uma diferença de 6 pontos percentuais. E olha aqui uma coisa que chama atenção. Ao mesmo tempo, a taxa de desaprovação registrou um aumento de 5 pontos, de 39% para 44%. Então lá, na margem de erro, praticamente está dividido, né? Metade está aprovando, metade está desaprovando, mas com tendência da desaprovação superar a aprovação, já que a tendência tem sido essa, né? O Lula perder parte do eleitorado que o aprova e esse percentual, obviamente, está indo para a parte dos cidadãos que o reprovam. Então, logo mais, o Lula vai estar sendo mais reprovado do que aprovado, né? Já está empatado tecnicamente. O Instituto aponta que, embora as oscilações tenham ficado dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais nas 5 pesquisas realizadas ao longo do ano, há uma clara tendência desfavorável ao governo. Há uma queda constante na taxa de aprovação e uma leve tendência de aumento nos percentuais negativos. Aqui não é uma leve tendência, porque o Lula perdeu 6 pontos de aprovação e subiu 5 a rejeição. Então, praticamente, está indo quase que 100% do que saiu do que aprovavam indo para rejeição. Então, as taxas estão equivalentes. A análise dos microdados demográficos destaca que o governo perdeu mais apoio em grupos que foram cruciais para sua vitória em 2022, especialmente entre mulheres e pessoas de baixa renda, que é aquele foco onde a esquerda quer dominar, quer monopolizar. Bom, compreensível o Lula perder apoio entre as mulheres. O governo dele, ele só coloca... E quando ele tira alguém do governo, ele tira uma mulher para colocar um homem. No STF indicou, já teve 2 oportunidades, as 2 foram homens. Então, assim, uma coisa é o blá blá blá, é o lero-lero do discurso. E outra coisa é a prática, efetiva. Então, o governo do amor, ele é amor nas falas, né? Somente no que promete fazer. E pessoas de baixa renda. Se a gente for ver, desde o começo do ano, né, o aumento que teve no salário mínimo, o aumento da carga tributária, o Haddad quer, porque quer aumentar impostos, pôr a mão no bolso do cidadão, que já é tão sufocada, a nossa carga tributária já é gigantesca. E ainda assim, eles querem colocar ainda mais a mão no nosso bolso. Então é claro que isso vai ferrando todas as rendas, não somente a baixa renda. Eu não conheço o governo de esquerda que governa diminuindo o imposto e o tamanho do Estado. Geralmente eles têm que ficar aumentando sempre os impostos porque eles não param de aumentar o tamanho do Estado. Então é concurso público e vai crescendo. O Estado já é ineficiente do tamanho que tem, mas eles conseguem sempre ir aumentando. Seguindo, de acordo com a estratificação, a desaprovação entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, pessoal, 2 salários mínimos, chega a 43%. Povão, vamos aqui do povo, chega a 43% de desaprovação. E sobe para 46% nos de renda até 5 salários mínimos. Então o Lula está sendo muito mal avaliado pela base. Isso aqui é um sinal de alerta para o governo. Eu acho que está na hora de parar de aumentar imposto. Tá na hora de parar de aumentar imposto. E não só isso, né? Além da carga tributária, os indicadores de violência, que quando entra governos de esquerda, via de regra, começam a piorar todos os indicadores de violência. Isso também impacta na reputação do governo. Então a classe média tem sido o calcanhar de Aquiles do governo Lula, tanto que ele já admitiu ter dificuldade em alcançar e pediu inclusive políticas voltadas para este grupo da sociedade. Outro público que Lula vem enfrentando resistência é entre as pessoas de 25 a 44 anos, com desaprovação chegando a 52%. E isso porque a gente tem uma imprensa passapanista. A Globo tem sido, assim, na minha humilde opinião, um grande aliado do Lula.
O presidente que foi eleito com 50,90% dos votos em 2022 encerra o primeiro ano sem cumprir integralmente a promessa de unir o país. Ao contrário, afastando alguns de seus próprios apoiadores. Não está no DNA do Lula, enquanto político, unir. Ele começou lá atrás, muito antes de Bolsonaro, o nós e eles. Ele foi o primeiro presidente da República, pelo menos desde que eu nasci, que dividiu a sociedade em vez de unir. É uma coisa assim impressionante. E agora não parou, nunca mais parou essa radicalização. Depois que ele fez essa primeira cisão, agora não parou mais. A pesquisa Poder Data entrevistou 2.500 pessoas com 16 anos ou mais em 244 municípios, nas 27 unidades da federação por telefone entre os dias de 16 e 18 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um grau de confiança de 95%. Publicamente, o governo minimiza desaprovação. Claro, é o que restou pro governo, né? Ele vai falar o quê? Putz, estamos mal pra caramba? Não, vai ter que relativizar. Então, esse é o governo do amor. Eu acho que muitas pessoas acabam votando no Lula porque realmente ainda tem aquela questão de memória curta. A gente teve 4 mandatos do governo Lula. A Dilma saiu porque ela não tinha mais suporte político. Ela conseguiu, sem pandemia e sem guerra, entregar um Brasil com 13 milhões de desempregados, com alta dos juros, com recessão. Era a combinação perfeita para o caos. Mas tudo produzido pelo governo. Não tinha problemas internacionais como a gente teve na época do Bolsonaro. Então a gente não pode esquecer o passado recente, porque Dilma ainda é um passado recente. E a Dilma foi o Lula que colocou. O Lula que lutou para eleger a Dilma. Então ele tem responsabilidades. E no primeiro mandato do Lula, quando teve aquele boom das commodities, onde o mundo inteiro cresceu pra caramba, até nesse período de bonança global, o Brasil surfou mal. Ele cresceu muito aquém dos seus pares. Naquele período que o mundo crescia bastante. A China era 2 dígitos de crescimento. E puxou, consequentemente, o Brasil, que é um país de commodities. Mas ainda assim navegamos mal até quando a coisa ia bem. Então, pessoal, aqui não dá para se espantar. Eu lamento por aqueles que têm memória curta, mas não tem como se espantar. A esquerda na América Latina produz pobreza, socializa miséria. É só ver os pares, os nossos vizinhos, que inclusive o PT e o Lula bajulam. Líderes que eles admiram, que não são democratas. Então, assim, não tem como. Isso aqui, para mim, ainda bem que o povo está acordando. Mas, infelizmente, teve a capacidade de eleger novamente o PT por um 5º mandato. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários, como vocês estão vendo aí, a desaprovação em ascendência do Lula, né? E a aprovação, consequentemente, em queda. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.